Bom dia, irmãos, graça e paz a todos da parte do nosso Deus, Salvador Jesus Cristo. Hoje é o terceiro dia, Estamos trazendo uma série de reflexões sobre o Advento, o período que vai de 1º de dezembro até o dia 25, que antecede o nascimento de Cristo. E hoje, o terceiro dia, iremos falar sobre oferta aceitável. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 4, verso 4 e verso 5. Diz assim: Abel também trouxe das primícias de suas ovelhas, e de sua gordura atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Você já parou para pensar? Você já parou para se perguntar o porquê que Deus ele rejeitou a oferta de Caim? Será que não foi porque ele ofereceu frutas estragadas? Alguns até chegam a dizer isso. Será que foi por isso? A oferta, ela era, olha só para você ter uma ideia, a oferta era a representação do culto que deveria ser oferecido a Deus. Ela mostrava como o ofertante se via diante de Deus. Ao oferecer dos frutos do seu campo ao Senhor, Caim adorou da maneira errada. Ele adorou a Deus de sua própria maneira. Não considerou ser um pecado, mas achou que podia ser aceito por Deus pela sua própria justiça. E assim como Caim, muitos procuram ser aceitos diante de Deus pelo seu próprio esforço, e querem adorar a Deus da sua própria maneira. E Deus ele estabelece princípios e maneira como ele deve ser adorado, não é do nosso jeito. Já Abel teve a sua oferta aceita. Agora por quê? Abel, ele ofereceu a oferta certa, adorou de maneira certa, se reconheceu um pecador carente de um mediador para chegar a um Deus que é santo. Ele não se chegou a Deus confiante na sua própria justiça, mas na justiça de outro que fosse inocente, na justiça divina. Abel ofereceu um cordeiro como sacrifício. Um inocente morreu no lugar do culpado. Aquele cordeiro apontava para o libertador, como nós vimos na reflexão anterior, como nós já vimos. O libertador que Deus prometeu que mandaria seria totalmente justo, e morreria no lugar do culpado. Abel reconhecia o seu pecado, essa é a diferença. Cria na promessa que Deus fizera, de mandar o libertador, e ofereceu um culto correto, uma oferta de sangue, um sacrifício perfeito como propiciação do seu próprio pecado. Você sabe quem é o nosso sacrifício agradável, aceitável diante de Deus? Você sabe qual é o nosso sacrifício que é aceitável, que é agradável diante de Deus? Vamos ler aqui, abra sua Bíblia aqui comigo, João, capítulo 1, verso 29 e o verso 30. Olha só o que diz aqui a palavra. No seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem, que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Veja, então João ele fala aqui do Cordeiro de Deus, aquele que viria, aquele que se ofereceria em sacrifício por mim, por você, meu querido. Mas veja também o que diz aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 e versículo 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço pela redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Então, com essas palavras, querido, faça com que o advento ele chegue a todos os corações neste Natal. Faça com que essa palavra ela chegue a cada coração,
para que possamos entender realmente o sentido de tudo isso, o sentido do advento. Essa é uma oferta aceitável diante de Deus. A oferta aceitável, que a gente faça aquilo que é certo, que a gente siga aquilo que Deus ele requer, no culto, na adoração ao Senhor. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.